Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos fazer uma coisa bem legal, que nós vamos criar o nosso primeiro componente. E o que seria isso, né? Quando a gente trabalha aqui no Power Apps, é muito comum que você tenha algumas coisas que você sempre precisa fazer. E uma delas é o componente que fica na parte superior do app, que normalmente ele mostra o nome do projeto, a logo da empresa, quem é o usuário que está utilizando o app. Então, tipo, isso é um componente muito comum. A gente sempre acaba criando a todo o projeto. Então, no Power Apps, você tem esse conceito de componentes. Você pode ter alguns componentes criados e toda vez que você for começar um novo projeto, você pode reaproveitar esses componentes. E existem diversas formas de fazer isso, tá? Eu aqui vou mostrar a forma mais simples, que é eu vou criar o componente aqui dentro mesmo do app, tá? E depois, quando você fosse criar um outro app, você poderia importar o componente a partir desse, tá? Então, essa é a forma mais simples de fazer isso. E existem formas mais sofisticadas, mas a gente não vai mostrar aqui nesse primeiro momento, tá ok? Mas então, vamos para a prática. Para a gente criar o nosso componente, que vai ser o componente que vai mostrar aqui qual o nome do app, vai ter uma logo da empresa e o usuário que está logado, a gente vai vir aqui em componentes, vamos clicar em novo componente, tá? E aqui a gente vai criar o nosso componente. Então aqui a gente pode especificar uma altura e uma largura para ele, tá? Normalmente aqui a gente usa mais ou menos, vou desenhar aqui para vocês verem, retângulo, retângulo. Normalmente a gente faz mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Assim e mais ou menos assim. Tem gente que faz um pouco maior, mas pelo menos isso aqui a gente faz, tá? Então aqui você pode ver que ele está com um 36668, né? A gente pode colocar esse tamanho fixo ou não. A gente pode colocar para ele ter ocupar 100%, né, da tela, também funciona e aí depois a gente ajusta ele aqui, ou a gente pode colocar fixo. Então, vamos supor que a gente quer colocar fixo, tá? Eu vou copiar esse mesmo aqui. Opa, deixa eu só desfazer aqui porque eu dei o Ctrl X no valor. Antes de mais nada, eu vou aplicar um tema aqui para o nosso app. Eu vou aplicar um tema escuro. Vou aplicar um tema escuro no nosso app. Eu vou pegar aqui então esse retângulo, vou vir aqui em componentes. Vou chamar esse componente aqui então de topo. Pode ser header. E aí aqui eu vou colocar aqui então um tamanho fixo, um 366. Vou colocar 70, por exemplo. E aí eu vou colar aquele retângulo aqui. Tirar o zoom aqui, clicando aqui embaixo pra gente ver. Então tá aqui o nosso retângulo, só que ele é 68, eu vou mudar ele para 70. Tá aí o nosso retângulo, tá? Posso fazer assim, posso simplesmente mudar a cor do fundo. Tem diversas formas da gente fazer aqui, tá? Eu posso simplesmente deixar ele assim, e aí eu venho aqui e coloco uma cor aqui do tema. Posso colocar preto, por exemplo. E aí eu vou precisar de uma imagem aqui. Então eu vou vir em inserir, vou colocar imagem, tá? Essa imagem eu quero colocar a minha logo aqui da minha empresa, então eu vou deixar ela aqui. Vou chamar de IMG logo empresa, por exemplo. É sempre bom renomear os componentes, isso facilita depois a manutenção, é uma boa prática. E eu vou duplicar essa imagem, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui no canto. E aqui eu vou colocar a foto do meu usuário. Então eu vou chamar de MG foto usuário, por exemplo. Isso aqui também tem diversas formas de fazer, tá? Eu vou mostrar aqui a forma mais simples, mas é bom saber que aqui tem várias formas de fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu posso apontar a foto aqui diretamente, ou eu posso enviar os dados do usuário para cá. Então, por que tem essa diferença? Se eu fizer isso diretamente aqui, não é tão performático. Se eu pego os dados do usuário uma única vez
e mando para cá, salvo eles quando o app é iniciado, eu posso usar eles e eu não preciso ficar buscando os dados do usuário toda vez, tá? Então aqui a logo, coloquei aqui então a nossa imagem da logo e coloquei a imagem aqui do usuário. Posso colocar também um label aqui, rótulo de texto. Posso colocar aqui. Eu vou colocar mais ou menos aqui assim, no meio. Vou centralizar aqui à direita e vou aumentar o tamanho aqui, ó, tamanho para uns 400 aqui. E eu vou alinhar isso aqui assim, tá? Então vai ficar o nome do nosso usuário e a foto dele aqui, tá? Então aqui esse label vai ser label nome usuário. Então, para facilitar aqui, eu vou colocar as informações diretamente aqui, tá? Então eu vou colocar aqui user, é uma fórmula que a gente usa, e aqui eu tenho a imagem do usuário. No caso, esse usuário que eu estou logado, ele não tem foto, tá? Então vocês vão perceber que ele não vai mostrar nenhuma foto aqui. Se ele tivesse, isso aqui iria trazer a foto dele, tá? Aqui eu vou colocar user, e aqui eu vou pegar o nome. Olha só, tá aí o nome dele, que é o usuário que está logado, tá? E aqui eu quero a logo da empresa. Para me fazer isso, eu vou vir aqui nesse cantinho, ó, mídia, e eu vou carregar uma imagem. Eu vou carregar essa imagem aqui, ó, que vai ser a logo da empresa. Tá aqui. E aí aqui, não era para eu ter clicado, deixa eu dar um voltar aqui, ó, desfazer, porque eu quero usar esse componente aqui que eu já tenho, que eu já coloquei. Ó, deixa eu excluir esse que eu cliquei sem querer. Eu quero esse aqui, ó. E aí eu venho aqui em imagem e escolho a minha logo, tá? Então, nosso componente está pronto, a gente tem a logo da empresa, tem o nome do usuário que está logado e a foto dele, tá ok? Então, beleza. Nosso topo está criado. Aí, feito isso, por que a gente cria esse componente, né? Porque agora eu posso, por exemplo, posso colocar aqui que essa tela é a home, e aí eu posso criar uma nova tela em branco, falar que é meus projetos, por exemplo. E aí eu posso usar o meu componente nessas duas telas. Eu não preciso ficar fazendo o meu componente várias vezes, né? Ou copiando e colando ele. Eu tenho ele aqui pronto. Tá aqui o meu componente topo. Eu venho aqui, deixa eu tirar o zoom aqui. Venho na minha tela home, por exemplo. Deixa eu trazer essa galeria, reduzir um pouco ela, colocar ela para cá. Tô aqui na minha tela home, eu venho em inserir, tá? Personalizado e aparece aqui o meu componente topo. Coloquei aqui, eu posso vir agora aqui em meus projetos, inserir personalizado, topo. Então, fica muito mais fácil, você pode reaproveitar em todas as telas o seu componente, tá? E ele já está funcionando, olha só, já aparece aqui o topo, é o Saulo que está logado e iria aparecer a foto dele aqui, tá? Claro que tudo isso pode ser formatado, pode ficar mais bonito, igual, por exemplo, aqui a nossa logo, ela tá muito apertadinha, né? Eu poderia reduzir o tamanho dela, colocar ela aqui centralizada para não ficar, tipo, pegando colado, né? Eu poderia fazer a mesma coisa aqui com a foto do usuário, poderia diminuir o tamanho dela, né? Para não ficar colado. Colocar aqui. A Aurep está com dificuldade de centralizar, pronto. E aqui o nome do usuário também posso aproximar mais aqui. Pronto, agora já ficou um pouco melhor, né? Olha só, já não está tão colado, já ficou mais bonitinho. Então, com isso, a gente concluiu aqui a nossa aula. Nós criamos o componente de topo que a gente vai usar nas nossas telas, né? E vocês podem pensar que tudo que vocês precisam reaproveitar em vários projetos, vocês podem transformar num componente, tá ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula e até a próxima.